tarde. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do Congresso Raízes. É um prazer muito grande gravar essa aula para vocês participar do Congresso. Eu sou a Kalina Emelec, eu sou professora de danças orientais árabes, danças étnicas ciganas. Eu também sou atriz, coreógrafa há mais de 28 anos. E hoje eu estou aqui para passar um pouco do meu conhecimento para vocês neste tema que é muito importante para nós, bailarinos e bailarinas de danças orientais árabes, que é a interpretação na dança. Bom, quando a gente fala de dança, nós estamos falando de arte, né? A dança faz parte das cênicas, das artes cênicas. A dança e o teatro são artes do corpo. Então não tem como dissociar a interpretação da dança. Toda vez que nós dançamos, nós estamos interpretando a música, o personagem principal daquela música, interpretando o clima da música, enfim, nós somos veículos para que essa interpretação aconteça, né? A diferença da dança para o teatro é a voz. O teatro tem fala, a dança não tem. A gente tem que usar o corpo para contar a história, né? E essa história só é bem contada se a gente colocar a verdade nela, se houver interpretação, né? Bom, imagina que você vai dançar, que você escolheu para dançar uma música que fale sobre a dor de estar num lugar que não é o seu, né? A dor de um imigrante, a dor, a saudade do lugar, a saudade da terra. E você nunca saiu da sua terra, às vezes nunca saiu nem da sua cidade. Então como você vai interpretar isso, né? Como você vai dançar essa música que fala sobre esse tema tão sensível? Para ajudar a gente a interpretar, a entender o que é interpretar, posto que a dança e o teatro são ações muito similares, são artes muito similares, caminham juntas em muitos cursos, muitas faculdades, elas caminham juntas no conteúdo de arte do corpo, performance, enfim. Nós vamos tentar entender como um ator interpreta um personagem. Então ele tem que interpretar um personagem que não tem nada a ver com a vida dele e como ele faz, né? Ou como ele busca isso. Para a gente entender então como interpretar, eu vou pedir ajuda para um dos mestres do teatro, o russo Konstantin Stanislavski, que é do século passado, né, do final do século passado, do começo desse. O que ele tem de especial é que ele foi o primeiro a colocar a arte da interpretação num sistema chamado Sistema Stanislavski. Ele escreveu muitos livros, ele era um super escritor também, ele conseguiu organizar as ideias muito bem. O teatro na Rússia naquela época era muito frutífero e ele tinha, né, um grupo de atores que estavam sob a direção dele e ele escreveu esses livros observando como os atores do grupo dele, que estavam sob a direção dele, se organizavam para interpretar. Se vocês quiserem, depois eu deixo aqui o nome direitinho dos livros, né? Os mais conhecidos são a preparação do ator e a construção de um personagem, de 1925, por aí, 38, se eu não me engano, a construção de um personagem. E o que o Stanislavski pode trazer para a gente? O que ele traz para a gente?
Bom, esse método ele foi tido como verdade, como único método durante muito tempo. Lógico que hoje a gente sabe que tem outros métodos, na verdade o sistema, né? Tem o método do Actor Studios, depois o Augusto Boal aqui no Brasil, ele teve também o sistema dele, né? Ele organizou um sistema de atuação com jogos teatrais, mas nós vamos ver o que o Stanislavski tem a acrescentar para nós, bailarinas de danças orientais. A primeira coisa que o Stanislavski fala é que quando você vai interpretar uma história, você precisa se perguntar como eu agiria e o que eu faria se eu estivesse no lugar desta personagem, dessa pessoa. Então, se você vai interpretar uma música que fala sobre a saudade que você tem do lugar da sua terra e você não viveu isso, a primeira coisa é perguntar o que você faria se você estivesse nesse lugar. Tentar se relacionar de alguma maneira. Então, essa é a primeira, não é a principal, mas é logo de cara que você vai ter que fazer. E eu vou além. Enquanto intérpretes de dança oriental árabe, a primeiríssima coisa que você tem que fazer é saber a letra, saber o que aquela letra fala. É inconcebível você dançar uma música sem saber o que aquela letra está falando, o que o autor quis dizer quando ele compôs aquilo. Né, o que o compositor que fez, o que o autor que fez, o poeta que escreveu as letras, enfim, houve um trabalho ali para fazer aquela música, ela está em outra língua e você não se dá nem ao trabalho de descobrir o que está sendo falado ali, qual é a história. Você não pode ir só pelos maquãs, né, pelo que ela desperta em você. Sim, isso é uma maneira de interpretar, mas é imprescindível que a primeira coisa, primeiríssima, antes de tudo, procura no Google, enfim, em qualquer lugar que tenha tradução de letras, o que aquela letra quer dizer. Nós já tivemos uma linda aula de Tárabe no congresso. Aqui o meu foco não é o Tárabe, mas o Tárabe, ele faz parte sim, ele é muito importante quando a gente fala de interpretação na dança oriental árabe, porque Tárabe é interpretação. Eu vou focar mais na parte de como a gente chega nesse resultado, mas a primeira coisa imprescindível é saiba o que você está dançando. Porque pode ser uma música religiosa, pode ser uma história que você não goste, enfim, né, não tem afinidade, então é imprescindível que sim, tenha esse mínimo trabalho de pesquisar. Não há desculpas hoje em dia. Na minha época, quando eu comecei, há algum tempinho atrás, a gente não tinha essas facilidades para descobrir as traduções. Mas hoje a gente tem, ali de casa, sentada no sofá, você pega o seu celular, digita o nome da música, ali coloca o nome da música e você já vê a tradução, tá? Se você não conseguir, pergunte para outra pessoa, para sua professora, para alguma pessoa que, enfim, estude árabe, para você saber a letra daquela música. Então é a primeira coisa. A letra da música é a história. Então como você vai interpretar uma história se você não sabe a história? Né? Então a primeira coisa, antes de Stanislavski, para nós bailarinas árabes, é saiba a letra da sua música. Primeira coisa. Bom, mas vamos voltar para o Stanislavski. Então ele sugeriu, né, que a primeira coisa, o primeiro contato que você tiver com a obra que você vai interpretar, então vamos supor que seja aquela história que eu coloquei no início, que é uma pessoa que está falando da saudade que ela tem da terra dela, que ela está longe da terra. A primeira pergunta é o que eu faria na situação deste personagem. Como eu agiria? O que eu sentiria? Né? Então é a primeira coisa. Depois,
nós fazemos outras perguntas para tentar entender melhor a situação. Essas perguntas são: o que esse personagem está fazendo ali? Como ele foi parar ali? Para onde ele vai? E de onde ele veio? Tá? Então nós começamos a desenvolver perguntas para tentar entender melhor o personagem da música. Stanislavski, num dos seus livros, se eu não me engano é na construção do personagem ou é na preparação do ator, eu acho que é na preparação do ator, ele está contando sobre os atores dele, né, os alunos dele ali. Ele cria nesse livro um diretor fictício que ensina aos alunos como atuar. E no caso, lógico, o diretor fictício é ele mesmo e os alunos desse diretor fictício são os alunos dele. E ele propõe uma dinâmica e a partir dessa dinâmica ele começa a desenvolver com os alunos a ideia de quando atuar é uma arte. E aí nós vamos conversar sobre dançar. Dançar é uma arte? Sim, nós já falamos que sim, né? Dançar é uma arte. Então nós temos que trazer uma interpretação correta daquela dança para que isso tenha valor artístico, né? Para que isso tenha verdade artística. Então, Stanislavski colocou 5 tipos de atuação e a primeira e mais importante é que ele considera a atuação como quando atuar é uma arte de verdade, é quando você se relaciona com aquela música ou com aquela obra, com aquela letra e você consegue sentir o que aquela letra está trazendo, o que aquela história está trazendo e você consegue viver aquela emoção. Então, se você está interpretando uma canção sobre a saudade de morar em um lugar que você não mora mais, você vai ter que, de alguma maneira, relacionar esse sentimento com algum sentimento que você viveu. E naquele momento da dança, naquele momento da atuação, que dançar é uma atuação também, você trazer esses sentimentos à tona. Então, você pensar e você sentir algo relacionado à história. Pode não ser exatamente, como a gente explicou já, a saudade da terra, porque você nunca saiu da sua terra, mas você pode sentir saudade de um lugar ou de uma pessoa. De alguma maneira, você tem que relacionar as suas histórias, os seus sentimentos e trazer essa emoção dentro de você, relacionar essa emoção e colocar para fora no momento da sua apresentação, que no caso de nós, né, artistas da dança, no caso da nossa performance de dança. Então ele considera isso sim uma atuação verdadeira, quando a gente consegue trazer dentro da gente o sentimento que motivou aquela pessoa quando escreveu aquela obra, tá? Ele também fala sobre um tipo de atuação quando você faz, enfim, muitas vezes nós apresentamos a mesma música em muitos lugares, né? Então a gente vai, eu por exemplo, eu monto uma estrutura coreográfica porque dá muito trabalho montar coreografia, fazer toda essa pesquisa, figurino, então eu fico um ano com 1 ou 2 músicas de trabalho. Então nós apresentamos a mesma coreografia em vários lugares. E o que acontece é que às vezes a gente faz tudo isso e sente tudo aquilo e é levada por uma emoção muito intensa numa vez que a gente apresentou. Mas na outra vez, onde nós estamos apresentando a mesma obra, a mesma música no nosso caso,
a mesma coreografia, a emoção não vem da mesma maneira. Então a gente copia o que a gente sentiu da primeira vez. Então a primeira vez que a gente apresentou o sentimento foi verdadeiro, mas na segunda vez o sentimento não é tão verdadeiro, o sentimento é uma cópia do que foi verdadeiro, né? Mas ainda assim é uma cópia, mas é uma cópia de alguma coisa que aconteceu de verdade. Então ele ainda considera isso uma forma de manifestação artística, né? Ele diz que toda vez que a gente apresentar, a gente tem que trazer aquele sentimento e tem que ter a mesma emoção toda vez que apresentar a obra. Mas se em algum momento você for apresentar isso novamente e você não conseguir trazer toda aquela carga de emoção que você conseguiu na vez anterior, você copiar de você mesmo ele ainda considera uma forma de atuação. E aí ele fala sobre as maneiras de atuar que não são tão legais. E eu vou me focar na sobre a atuação, quando a gente atua em cima de estereótipos e clichês, que é o que mais acontece com as bailarinas de dança oriental árabe. Eu não sei porquê, né? Mas quando às vezes tem uma música, a música nem tá falando de uma emoção triste, a menina fecha a cara, né? Então, na cabeça dela, tristeza é fechar a cara. Todo mundo que fica triste fecha a cara, né? Então ela tá falando de um momento apaixonado, aí coloca a mão no coração. Colocar a mão no coração quando está apaixonado é uma coisa que acontece. Você já ficou apaixonado ou apaixonada? Você coloca a mão no coração, né? Tá olhando para a pessoa ali e tá pondo a mão no coração. Não, isso é um gesto estereotipado, né? É um clichê. A tristeza, né, profunda, com a mão assim, o rosto todo franzido, ou o sentimento de que está apaixonado e põe a mão aqui. Não, gente, isso é clichê, isso é estereótipo. E Stanislavski fala disso, né? Um dos atores dele lá no livro fez uma atuação estereotipada e ele explicou sobre o que é a atuação estereotipada. É quando você parte de algo que você acha que é, ou que o senso comum diz que é, e interpreta daquele jeito. E aí o que acontece é que a gente vê árabes, né, com momentos de clímax num festival de cara fechada com tremido. E isso é muito complicado, porque tá na cara, literalmente, está na cara que aquilo não é verdade. Está na cara que ela não está sentindo nada. Está na cara que ela está só franzindo o rosto, baixando a mão e tremendo, né? E é muito ruim assistir isso, né? É muito ruim você ver uma dança estereotipada. Ou felicidade, né? O sorriso enganchado no rosto. Dá até nervoso de assistir a menina assim, porque você vê que aquilo não tá dentro dela, né? Não tá sendo verdade ali para ela, e ela tá forçando um carão. Então, quando a gente fala faz um carão, na verdade a gente devia falar sente um carão. A dança não tem que vir daqui, a emoção não vem daqui. Ela tem que vir daqui e você sentir isso e aí ela transfere para o rosto. Não faz sentido você fixar uma expressão que você acha que é certa, né? E que muitas vezes é um clichê, um estereótipo ali. Não faz sentido você fixar isso e trazer para sua dança. Você tem que entender que
A dança é uma manifestação artística muito sensível e você tem que interpretar, trazer a verdade, entender o que aquela letra está falando, entender o que aquele personagem está falando, entender a história, o contexto, o país onde aquilo foi escrito e o momento que aquele país estava vivendo, né? Se ele estava numa fase de florescimento, numa fase de guerra, entender aquilo, e tudo isso tem que vir na sua cabeça enquanto você estiver dançando, para que ele transpire para o seu rosto e não o contrário. Fazer que sofrimento. Não, aí a gente está vendo ali na plateia que não existe sofrimento algum, né? Que existe um clichê físico, né? Um estereótipo físico. E Stanislavski fala sobre isso, e isso não é legal. E outra coisa que o Stanislavski fala, né? Olha só, esse livro dele, eu vou olhar aqui certinho, ó. Minha Vida na Arte foi escrito em 1925. A Preparação do Ator, que foi o livro que eu falei, é de 1938. E A Construção do Personagem, de 1948. Então, olha quanto tempo essa pessoa escreveu isso do outro lado do mundo, na Rússia, falando sobre coisas que são verdades, né, que são interessantes para nós aqui no Brasil em 2021. Stanislavski fala sobre uma maneira de atuar que ele se refere a isso como exploração da arte, que é quando a pessoa usa a sua apresentação, a sua obra artística, o seu momento artístico para ganhos pessoais, para se exibir, para se mostrar, para vender alguma coisa, né? Ou às vezes vender a si, né? Vender a si como professor, como artista. Então ele fala sobre isso e infelizmente isso também é algo comum no nosso meio. A pessoa decide praticar a nossa arte, que é uma arte sensível, complexa, para se, enfim, mostrar, para mostrar como, enfim, né, com objetivos pessoais ali. E ele rejeita isso, e a gente tem que rejeitar mesmo. É uma arte sensível, então nós temos que valorizar a canalização de emoções, a maneira como você prepara os seus projetos, não uma exploração da arte, você usar aquela arte, aquele veículo todo para se mostrar, enfim, né, para explorar aquele momento. Falando agora de maneira pessoal, a dança oriental árabe é muito importante para mim. Eu estudo isso há bastante tempo. Eu tenho um grande respeito pela cultura árabe, pela cultura étnica, né? Também falando das danças ciganas. E eu acho que eles merecem o respeito, no mínimo. Então, quando você escolhe uma cultura que não é a nossa, para ir para o palco, né, mostrar essa cultura, no mínimo respeito, estudo, né, pense no motivo pelo qual você está subindo no palco e mostrando essa dança, essa arte, né, a arte da dança oriental, tão antiga, tão bonita, tão sensível, né? Então, Stanislavski escreveu isso em 48 e ainda é atual, ainda serve pra gente. E aí, vocês estão gostando da aula? Eu espero que sim. Eu vou explicar agora para vocês o que vai acontecer nessa aula, para que isso não gere muita ansiedade, né? E a gente sabe direitinho o que vai acontecer. Então, no começo, eu já falei sobre como atuar, né? As maneiras de atuar. E a gente falou um pouquinho sobre Konstantin Stanislavski, que fez um sistema de atuação. Agora nós vamos falar sobre uma música, né? Um caso dita árabe para a gente estudar, para ver como vai interpretar isso. Depois eu vou explicar para vocês, vou mostrar no corpo.
daqui a pouquinho, os movimentos da minha sugestão de coreografia e aí no final eu danço um pouquinho para vocês, tá bom? Então vamos falar agora sobre a nossa área aqui, a parte da dança oriental árabe. Quando a gente fala de interpretação, não tem como não falar de Kalsum. A palavra interpretação e árabe é sinônimo de Kalsum. E vocês, eu imagino que saibam, né? Essa é a estrela do Oriente, a quarta pirâmide, a maior cantora do mundo árabe e intérprete de muitas canções que nós dançamos. E Kalsum conseguia trazer para a música, para a sua interpretação daquela letra, daquela música, o que nós temos a obrigação de fazer com a dança. Então ela fazia com a voz o que nós temos que fazer com o corpo. Então não tem como falar de interpretação sem mencionar Kalsum e seus maravilhosos tárabes, enfim. Kalsum tem muitos poetas, na verdade, escreveram muitas músicas para ela, mas nós vamos falar sobre um deles, o Ahmed Rami. Ahmed Rami, ele era apaixonado pela Kalsum e ele não era correspondido, né? A história do Kalsum, enfim, a gente não vai conseguir falar muito sobre ela aqui, senão essa aula teria 3 horas, adoraria. Ela é uma das mulheres favoritas, né, no meu entendimento, uma das minhas mulheres favoritas do mundo árabe. Ela conseguiu muito sucesso no mundo masculino com o seu talento, então ela é, sim, uma referência para mim, mas não dá pra gente conversar muito sobre Kalsum. Nós vamos falar sobre uma música específica dela. Em 1961, um poeta chamado Ahmed Rami escreveu uma música para Kalsum chamada Hayat el-Bimar. Ele já a conhecia há algum tempo, como eu disse, ele era apaixonado por ela, platonicamente, o amor dele não era correspondido. Mas ela gostava das músicas que ele escrevia para ela. Essa música, ela fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que Hayat el-Bimar virou sinônimo, virou uma expressão no mundo árabe, usada até hoje, quando você quer dizer que alguém te confundiu, que você não está entendendo alguma coisa. Então você usa essa expressão até hoje, é tão conhecida que essa música ficou. E o que essa música tem de especial? A letra dela, ela também, no meu entendimento, e no entendimento de muitas bailarinas, né, internacionais, ela é a música mais difícil de interpretar, porque ela tem muitas camadas, ela não tem sentimentos tão imediatos, tão explícitos, ela tem muitas camadas de leitura ali. E Ahmed Rami escreveu isso sabendo que Kalsum ia cantar, sabendo os sentimentos dele por ela, e ela, assim, parece, apesar dos gêneros estarem trocados ali na música, parece que ele estava explicando para ela o que ele estava sentindo. E a Kalsum cantou essa música, mas ela cantou com tanta emoção que eu vou descrever aqui o que foi sentido na primeira vez que ela cantou essa música. Eu nunca tinha ouvido, aqui é o que o autor da música, da letra da música, o poeta, tá? Não do arranjo musical. O arranjo musical é feito por Sonboti, se eu não me engano. É isso aí, Riyad Sonbati, tá? A música, mas a letra da música
é feita pelo Rami. Então, o que o Rami falou quando ela cantou isso pela primeira vez? Eu nunca tinha ouvido um aplauso tão desenfreado. Sua voz tinha chegado a um ponto que alivia a dor. Foi terrível, porque aquela dor era minha. E ela entendeu num instante. Ela pegou a minha dor, ela carregou a minha dor para a praça da cidade e provocou uma reação incrível. Cada homem naquela sala se tornou eu. Cada homem tinha bebido daquela fonte e ansiava por um amor que era impossível desistir. Foi além do círculo do amor. Ou então, tudo era o círculo do amor. A nossa situação, o tempo, o país inteiro. Então, quando ela cantou a música dele a primeira vez, foi isso que ele sentiu, que ele escreveu, e que todo mundo sentiu. Então, a letra dessa música, ela não é tão fácil de compreender, porque ela está muito ligada com a cultura árabe. Então, recentemente, para eu entender essa letra, nós estávamos com uma pessoa que fala árabe, um maestro, com uma bailarina que fala português e eu que falo inglês. Nós três estávamos tentando a melhor maneira de traduzir essa música, né? Qual palavra que se encaixa, qual é o sentimento. Então, toda hora o árabe falava, não, isso não é o que parece, isso é outra coisa. Então, para entender essa música profundamente, certinho, para traduzir essa música, você precisa entender da cultura árabe. Eu não vou ler a música inteira, né? A música tem 1 hora no original. As apresentações no Cansum eram assim, vocês sabem. A gente vai trabalhar com uma versão de 4 minutos. Obrigada. Né? Porque o tempo é outro, a gente não tem 1 hora para dançar mais, né? A gente tem 1 hora para apresentar todo mundo. Então, lógico, né, que as apresentações estão mais curtas. E então, se vocês quiserem depois, eu envio para a Débora, vocês entram em contato comigo, eu envio a tradução completa da letra para vocês, também a versão que a gente tem, mas eu vou falar em linhas gerais o que acontece, né? Hayir Terbimak, que é você confundiu o meu coração ou você brincou com o meu coração, né? Pode ser essas duas coisas. Ou o meu coração foi enganado por você. Então tem várias possibilidades de tradução. É uma história triste de uma mulher que está muito apaixonada por um homem e apesar dele ver toda a paixão dela, o amor que ela tem, né, e a vontade que ela tem de ficar com ele é incapaz de sentir isso, né, de ver por ele mesmo. Ela está confusa, né, intrigada, porque ela quer mostrar para ele o quanto ele significa para ela, ao ponto dela estar exausta, né? Porque ela continua lutando com isso o tempo todo. Lá no meio da música diz que ela fica sem dormir, ela fica com olheiras, né? Ela fala sobre as olheiras e o olho roxo. Ela tá confusa, ela quer mostrar o quanto ele significa para ela, ao ponto que ela está exausta e lutando com ela mesma para conseguir olhar para ele. Na versão da Cansum, até essa parte aqui, porque a gente teve outros intérpretes para essa música também, a versão da Cansum continua a história, né? Porque é uma versão de 1 hora, uma novela quase. Na versão da Cansum, a música continua, ela não entende o que ela está fazendo de errado ou o que ela poderia mudar nela, né? Para fazer com que ele note a devoção dela. Ela chama ele de insensível e diz que ele não tem amor para dar para ela, né? Não a ama em retorno. Chega no ponto que ela tem que parar, né, com isso, pela sua própria sanidade e pelo seu auto-orgulho, né, pelo seu orgulho próprio,
porque ele simplesmente não é capaz de ver, ele não é capaz de entender. Então, é uma música que tem muitas camadas. Não é assim, eu estou com saudade da minha terra. Ela gosta dele, ela gosta demais, ela não sabe o que fazer para que ele compreenda isso, ela chama ele de insensível e ao mesmo tempo ela é orgulhosa e ela não quer mostrar para ele o extremo sofrimento que ela está. Então, na música aqui, eles passam bem rápido, mas na música eles vão descrevendo pontos do rosto. Ela vai falando pontos do rosto dela que mostram o quanto ela está sofrendo, que ela não consegue dormir à noite, que o rosto dela, a pálpebra dela está inchada, que o cílio dela está molhado de tanto chorar. Essa gota de lágrima é culpa sua. Então ela fala muitas coisas, mas na verdade ela não está falando para ele. Ela está imaginando, né, que ela está falando para ele, porque o orgulho dela não quer mostrar o quanto ela está sofrendo. É uma música com muitas camadas de interpretação, porque quando eu peguei essa música para trabalhar, eu falei, tá bom, ela tá sofrendo por amor, mas ela não quer mostrar que ela tá sofrendo. Então como é que a gente interpreta isso? Uma pessoa que tá sofrendo, mas não quer mostrar que tá sofrendo, né? É muito complicado, mas é uma música belíssima, belíssima. Então, lógico, né, que a gente tem que sentar, interpretar pedaço por pedaço, e entender o que o Rami quis falar, entender o contexto. Ele estava apaixonado por ela. Então, na verdade, ele estava falando da história dele, né? E como isso repercutiu, como isso foi recebido. Depois de um tempo, a situação deles ficou insustentável, né? Porque ela sabia que ele gostava dela, mas ela não gostava dele e eles trabalhavam juntos. Então a situação da canção com o Rami ficou insustentável. Mas eles produziram muitas músicas belíssimas juntos, né? Ele escrevia canções lindas para ela. E eu acho que isso torna essa música muito especial, né? Pensar nessa história, nessa outra camada. Quando a gente fala de teatro também, a gente fala de subtexto, de camadas de interpretação, porque raramente aquilo que o personagem está falando é daquele jeito, existem camadas ali embaixo, né? Ele pode estar falando uma coisa, mas sentindo outra. Ele pode estar falando uma coisa, mas querendo dizer outra. E Hayat al-Bimak é bem isso. Ela fala do sofrimento, mas ela não quer que ele perceba o quanto ela está sofrendo. O orgulho não deixa. Isso está na letra, né? Você confundiu meu coração, eu quero que você saiba o quanto eu te amo, mas o meu orgulho não deixa. Então, na minha sugestão, assim, como interpretar Hayat al-Bimak, que é o nosso caso, né, a nossa música de estudo aqui, só para vocês entenderem onde a gente chega com interpretação na música árabe. Definitivamente para mim, essa não é uma música alegre, ela não é uma música feliz, porque ela fala de um sofrimento gigantesco. Então, quando nós trabalhamos essa música, enfim, né, alguns bailarinos internacionais trabalharam essa música, eu ouvi a Soraya Zayed falando que a bailarina que entra para dançar Hayat al-Bimak rindo, ela já começou errado, né? E aí faz todo sentido, porque é uma música que fala de um sofrimento gigantesco e você vai rir por quê? Né? Porque o seu orgulho não deixa mostrar. Então você precisa sentir tudo aquilo para aquilo
sair como verdade no seu rosto, né? Não pode simplesmente fixar uma máscara de sorriso, enfim, ou de tristeza, pior ainda, né? Não sei o que é pior. Mas quem conhece música árabe sabe as estruturas das músicas boas, músicas árabes, sabe que existem os maquans, né, as escalas musicais, que são completamente diferentes das escalas nossas aqui. Duas são iguais, a maior e a menor. A gente tem duas aqui no Ocidente, eles têm 7. As escalas musicais no mundo árabe, elas são usadas para indicar o tipo de emoção. Então, tem músicas que a gente ouve e já sabe que é triste. Tem música que a gente ouve e já sabe que é alegre, por conta dos maquans, por conta dos ritmos, o ritmo combinado com os maquans, as escalas musicais. Então, isso ajuda também a gente a perceber, mas tem que saber a letra, porque tem que interpretar. Então, não é só se fiar nos maquans, porque você precisa entender aquilo que a história daquilo. E a gente está falando no Hayat Abimak de uma música de 1 hora, né? Onde ela conta durante 1 hora essa história, né? De você brincou com o meu coração, você confundiu o meu coração. Então ela achava em algum momento que ela estava sendo correspondida, né? Mas não estava. Chama a pessoa de insensível, não quer que perceba que está gostando, mas ao mesmo tempo quer que ele veja o quanto ela está sofrendo. E se a gente trocar o gênero, a gente fala, nossa, essa é a história do Rami, né? Do Ahmed Rami e da Kulthum. E é muito interessante. Toda essa história, tudo isso que eu tô falando sobre uma música, no caso, a música que eu escolhi para passar a coreografia para vocês, isso existe em todas as músicas. Então, mesmo que ela não tenha letra, você tem que entender, tá? Quem escreveu essa música? Quem fez? De que época é essa música? De qual país é essa música, né? Ela foi escrita na Golden Era, na Era de Ouro do Egito? Ela é egípcia? Ou ela é americana e foi escrita nos anos 2000? Né? Ela é argentina, é uma música feita por argentinos, ela é marroquina, ela é libanesa, então você precisa entender, é um shabi, foi feita no Cairo agora em 2013, 2015, você precisa entender o contexto daquela música para sua interpretação. Então não é só para informações, né? Só para saber. Não, é para sua interpretação. É para você saber qual vai ser o norte do sentimento que você vai dar para aquela música, porque às vezes não tem letra. Mas no caso de Tarabi é uma poesia musicada. Tarabi é muita sofisticação ali na interpretação da voz, na interpretação do poeta, no arranjo, né, dos maquans, das escalas musicais, na orquestra, nos instrumentos. Existia um trabalho muito grande, né, que talvez vocês não saibam, mas nessa época, na época de ouro do Egito, para você fazer uma música, levava 1 ano. Então, porque alguém tinha que escrever as letras, a outra pessoa tinha que compor o arranjo, e isso não era de imediato, porque para você gravar a música, você tinha que juntar a orquestra inteira e ensaiar essa orquestra inteira, e a música tinha 1 hora. Então, às vezes, né, geralmente as músicas demoravam 1 ano para serem lançadas. Então, se a pessoa tinha aquela ideia daquela música em 54, a música ia ser lançada em 55, 56. Não é como hoje, que, sabe, em dias, às vezes numa semana, a música está prontinha, da ideia até ela tá ali concretizada. Mas naquela época precisava dos cantores ali todos juntos, dos músicos todos juntos, os músicos da orquestra, todo mundo junto para fazer uma gravação.
Então, é outra dinâmica. Você tem que ter tudo isso em mente para interpretar a sua música, né? Não é só pegar a música e falar, tá, o que que essa música traz para mim? Isso é o básico, né? O que eu sinto com essa música? Tá, beleza, mas aí você tem que ver todas as camadas, né? Ver que se tem alguma história por trás dela, o país, o momento histórico que estava sendo vivido quando aquela música foi escrita. Tudo isso vai colaborar para você construir a sua interpretação. Tá bom? Bom, agora a gente vai colocar a mão na massa. Eu vou mostrar para vocês uma possibilidade coreográfica da primeira parte de Hayat Bimar, da introdução, tá? Então ela começa com uma introdução de Kanun, depois ela entra num ritmo, numa cadência média, mas o Makwan não é alto, se eu não me engano é o Wardi. E aí depois ela cresce, fica alegre, entra no Maksum. O Maksum tem um Makwan bem alegre. Depois ela desce no delivery, na entrega, no ritmo Wardi. Aí sim eu tenho certeza que é o Wardi, tá? Então eu vou propor essa sequência, eu espero que vocês gostem. Não vou entrar na parte onde ela começa a cantar, porque a interpretação é pessoal. Mas eu quero que vocês depois me enviem a interpretação de vocês, tá bom? Então vamos lá? Então agora, meninas, nós vamos fazer a sequência coreográfica da parte não cantada de Hayat Bimar, tá? Lembrando que se vocês estiverem fazendo essa aula em sequência, a gente tem que dar uma alongadinha, puxar um pouquinho os braços, né? Alongar a coluna para dar tudo certo. Bom, a primeira movimentação, ela é em shime, tá? É bem no início mesmo da introdução. Então, a minha proposta coreográfica é para que a gente comece isso de costas, com um Kanun, né? Nessa versão é um Kanun bem bonitinho, bem suave. Então eu sugiro que a gente faça um tremidinho com 8 e suba o braço e pare numa pose, tá? Nós vamos ter que parar com a perna esquerda solta, para a gente poder fazer a primeira movimentação. Então, vamos lá, de costas. Começa com o braço para baixo, né? O tronco levemente inclinado, tremido, sobe, sobe, sobe. Se você ainda não tiver conseguindo fazer movimentos combinados, né, 8 para cima com tremido, faz só o tremido, né, para frente, para trás, com o camelo, do jeito que você achar melhor. É um Kanun e a gente tem que respeitar a leitura do instrumento, tá? Com tremidos bem bonitinhos, sequinhos e pequenos. Então a gente vai fazer o tremido, parar com a esquerda solta. A próxima movimentação é um giro que nós conhecemos como giro patinadora. Ele é um giro numa perna só, tá? Em cima de uma perna, de torção e impulso. Então eu vou colocar o meu ombro para trás, jogar o meu ombro para trás. Eu também, além do ombro, eu jogo o braço para trás e para cima e eu giro em cima da perna. Tá? No caso aqui é a perna esquerda. Também o outro lado, a outra perna, ela fica esticada e a bacia fica reta. Então eu piso e giro. Tá? Esse é o nosso giro patinadora.
O giro patinadora, ele vai ser muito importante nessa coreografia, nós vamos fazê-lo durante toda a sequência coreográfica, em vários momentos, então seria interessante a gente tentar aprender ele bonitinho. E tem outra coisa, eu sugiro que vocês observem o tipo de piso que vocês estão fazendo essa aula, tá? Aqui a gente está num piso especial para dança e eu tô com uma meinha. Então eu sugiro que vocês não façam essa movimentação num piso frio, com rejunte, às vezes descalça com o pé suadinho, porque pode machucar o joelho, pode torcer o joelho, o pezinho pode prender, pode machucar a unha, tá bom? Então observa direitinho o lugar onde você está fazendo essa movimentação. E aí, coloca uma meinha se não der certo, tenta não fazer de tênis, porque o tênis segura e sempre é interessante a gente observar a saúde do joelho, tá bom? Então, como nós vamos fazer esse movimento, o giro patinadora? A gente coloca a esquerda para frente, flexiona, joga o ombro e o punho, o braço para trás, e deixa a bacia reta, assim, tá? Na nossa coreografia nós não vamos ter que fazer um giro completo, a gente vai fazer meio giro indo e meio giro voltando. Eu vou repetir o movimento de costas, então, de costas, pisa com a esquerda, flexiona um pouquinho de plié, para trás e vira. Então, como nós vamos fazer na coreografia? Na coreografia, lembra que a gente começa de costas com um tremido, e nos primeiros acordes da música, dessa linda música, a gente pisa com a perna esquerda, joga a mão para trás, tá? E fica de frente. Então, na verdade, não é um giro completo, é um pouquinho mais do que meio giro, são 3/4 de giro. Eu tô de costas aqui, na verdade é meio giro, né? Eu vou terminar aqui, é meio giro, 180 graus. Então, eu piso, viro, de novo, piso, viro, de frente para a plateia, de novo, piso, viro. A partir daqui, a gente faz a meia lua. Meia lua. E aí eu vou fazer o mesmo movimento com a perna direita. Piso, viro. E viro de costas de novo. Tá? Então vamos fazer a sequência toda. Vou fazer de costas. 5, 6, 7 e 8. Piso, viro. Meia lua, piso, viro, meia lua. De novo. 5, 6, 7 e 8. Piso, viro, meia lua, piso, viro, meia lua. E o próximo movimento são 3 meia lua em sequência. Meia lua, virando, meia lua, virando, meia lua, virando. E emenda com um pivô, tá? Vamos explicar melhor como é essa meia-lua virando. O movimento que a gente conhece como meia-lua, que é metade do pivô, ele começa do lado direito, com peso do lado direito, ou do lado esquerdo, mas enfim, peso do lado. Aí eu transfiro para frente, aí o peso está nos meus 2 pés, e aí eu vou para o lado. E ponto neutro. Eu estou me aproveitando do sentido e do impulso que eu estou dando para girar. Então eu estou girando para cá com a minha meia-lua, estou movimentando para cá e aproveitando esse movimento para girar também. Então gira, 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 gira. Cuidado para não fazer o contrário. Fazer o movimento para cá e tentar girar para lá. Tá? Na verdade, eu estou me aproveitando da energia da movimentação para orientar o meu sentido aqui. Então, eu estou de costas, né? Vamos fazer a sequência toda.
pisa, vira, meia lua, pisa, vira, meia lua, meia lua, meia lua e um pivô completo que termina no 8 para frente, tá? E depois eu faço a mesma sequência, só que de costas. Então, meia lua, meia lua, meia lua, pivô médio, lado direito, lado esquerdo. E depois eu repito. Só que aí de frente para a plateia. Então, piso com a esquerda, piso, viro, meia lua, piso, viro, meia lua, meia lua, meia lua, virou, pivô, pivô. Na verdade é pivô, 8 para frente. A saída do pivô é em 8 para frente. Vamos tentar a sequência completa, tá bom? De frente e de costas do jeitinho que é. Então, primeiro de frente, tá? Vou fazer de frente para vocês. Já fiz todo o shimmy, shimmy, shimmy. Pisa, vira, meia lua. Pisa, vira, meia lua, meia lua, meia lua. Pivô, 8, 8, tá? Aí começa de novo com a perna esquerda pelo outro lado. Tá bom? Vamos fazer de costas. 5, 6, 7, 8. Pisa, vira, meia lua. Pisa, vira, meia lua, meia lua, meia lua. Virou, 8 de novo. Pisa, vira, meia lua. Pisa, vira, meia lua, meia lua, meia lua e emenda no 8. Tá? Deu certo aí? Vamos tentar agora a sequência inteira, do início, com o canu, com o tremido, mas agora com música. Vamos lá? A segunda célula, onde nós vamos fazer movimentos de tremido aqui, mas é tudo coreografado. Então, a primeira sequência de tremido, primeiro eu vou explicar que tipo de tremido eu vou fazer. Eu vou fazer um tremido de crista ilíaca, né, que é mais forte, virada com o umbigo para a diagonal, não para frente. Então, eu não vou ficar com os meus pés paralelos, eu vou ficar com um pezinho na frente do outro, ligeiramente andeor, umbigo e o corpo todo, na verdade, virado para diagonal, tá? Relaxa. Então, esse é o tipo de tremido que eu vou fazer, tá? É um tremido de crista ilíaca. Eu sugiro esse tremido porque ele aparece mais, ele fica mais forte. Então, no palco, ele vai acabar tendo um efeito melhor, tá? Então, eu viro para o lado direito, recolhe, desce, tá? Vai ficar bem fofinho aqui, bem soltinho o quadril para fazer o tremido. E aqui eu vou fazer com os dois braços. Então, a primeira frase é pergunta e resposta, na verdade, essa célula, tá? Então, eu acho que é uma pergunta com o canu
e uma resposta com os strings. Depois eu verifico direitinho, mas com certeza é pergunta e resposta. Então eu vou fazer a pergunta com tremido, aproveito essas mãos que estão aqui e vou fazer 8 para frente com a minha mãozinha aqui, tá? O segundo, eu viro para outra diagonal, o mesmo tremido, só que eu vou só com uma mão. E depois a resposta é com um 8 aqui. Então eu tô já com o braço de um jeito diferente. Aqui para frente, 8. Para o outro lado, 8. O microfone não está gostando muito desses tremidos aqui. Vou colocar aqui em outro lugar. Aí. Então, para a direita, 8. Para a esquerda com uma mão só, sobe a mão, 8. Para frente, aproveita essa mão que está aqui e nós vamos fazer um 8 para cima, mergulhando com tremido. Se não conseguir fazer com tremido, faz sem, não tem problema. Não vai deixar de dançar por causa disso. Então, desce, tá, 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 tá. 1, 2, 3, tá? E o último tremido, volta para a esquerda e mais um 8. É pergunta e resposta, pergunta e resposta. Então, nós vamos fazer a pergunta com o tremido e a resposta com um ondulatório. Se você não conseguir pegar a coreografia, não tem problema. É só você seguir essa fórmula. Uma pergunta com tremido, a resposta com ondulatório. Pergunta com tremido, resposta com ondulatório. Pergunta com tremido, resposta com ondulatório. Pergunta com tremido, resposta com ondulatório. 4 vezes. Tá? Vou fazer a sequência toda de costas. Vamos lá. Então, primeiro, para o lado direito. Tremido, ondulatório, tremido com uma mão, ondulatório. Agora vira de frente, isso mesmo. Desce, treme, treme, treme. 1, 2, 3. De novo para a esquerda. Ondula, ondula, ondula. Tá? Vamos de novo. Direita. Ondula, esquerda com uma mão, ondula, vira de frente, 8 para cima, grandão, treme no final. Isso aí, tá certo? De novo do lado esquerdo com as 2 mãos, ondula, tá? O passo que vem a seguir, eu quero que vocês observem bem o meu pé, é uma sequência de valsa. Então, vamos lá? Vamos tentar lembrar como é a valsa. É uma contagem de 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eu cruzo, abre para trás. Cruzo, abre para trás. Cruzo, abre para trás. Cruzo, abre para trás. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vou virar para ver por trás. Cruzo, abre. Isso aí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Na nossa sequência, que eu vou fazer de costas, a gente vai fazer este movimento interrompido. Então ele fica assim. Começando pelo lado direito, lembra que a gente terminou aqui, tá? A gente terminou com a direita solta, que a gente está virado para o lado esquerdo. Então a gente vai com a perna direita. 1, 2, 3, 1, 2. Esse 1, 2, você vai apertar o glúteo, apertar a barriga, apertar tudo ali, coxa, para o movimento travar. Tá bom? Então vamos lá? 1, 2, 3, 1, 2.
bate, bate, bate. De novo, 1, 2, 3, 1, 2, bate, 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 bate. 1, 2, 3, agora eu vou para trás, bolinha. E aí, estão conseguindo fazer? Legal! De novo, a nossa valsa, vou fazer de costas, porque é mais fácil de acompanhar. Do lado direito, terminamos com este movimento aqui, perna direita solta, vai à direita, 1, 2, 3, 1, travou! Calcanhar, calcanhar, calcanhar. Agora para trás com a direita. 1, 2, 3, bolinha para o lado esquerdo. Tá? Põe o pé esquerdo para trás. Marca, marca. Então, bate e sente. Tá? Senta. Perna direita para trás, bate com a esquerda, marca, marca. 8, 8, 8. E aí, deu certo? E aí, meninas, estão gostando? Eu espero que sim. Nós vamos fazer então novamente agora de frente, para vocês conseguirem ver detalhes da mão, detalhes do tronco, porque de costas vocês conseguem pegar o pé, mas não dá para acompanhar os detalhes do que eu estou fazendo com a mão, tá bom? Então vamos lá, virando para o lado direito, o nosso tremido para o lado direito, 1, 2, 3, tá só passando, aqui para o lado esquerdo, sobe a mão, desce essa mão, 8, desce com o tremido, 1, 2, 3, de novo para a esquerda, 1, 2, 3, e agora a nossa valsa. Fez o último para esse lado, 1, 2, 3, lembra de soltar a perna direita, tá? Importante isso, porque é com ela que você vai para a valsa. 1, 2, 3, 1, travou. Aê, 1, 2, 3, para trás. 1, 2, 3, meia lua. Isso aí. Com essa perna, 1, 2, a outra perna, 1, 2, para frente, 1, 2, 3. Isso aí. De novo. 7, 8 e 1, 2, 3, 1, travou, marca, 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 1, 2, 3, bolinha, isso aí, bolinha, perna para trás e, atrás e, isso para frente, 8, 8, 8. Vamos fazer tudo. Essa sequência toda dos tremidos, vamos tentar pôr na música para ver o que acontece? Eu vou fazer de frente para vocês, tá bom? Faltando uma explicação melhor a respeito da batida para baixo, da maneira como é feita. Eu faço essa batida para baixo, né? Aqui na respiração. Eu esqueci de falar sobre isso. Então eu monto, eu vou com a perna esquerda, faço, na verdade não é uma bolinha, é um meio 8 para trás, só do lado esquerdo. Vou com a perna esquerda para trás. Respiro, subo tudo e solto, tá? Bem egípcio isso, bem estilo Dina. Eu vou na respiração, tá? Lembra que a gente está dançando um tarabi, nós estamos falando de interpretação. Apesar da música ainda não ter começado, da letra da música ainda não ter começado,
O clima da música já está aí, né? A história silenciosa já está sendo contada. Vocês sabem o que vem a seguir. E pelos maquãs, pelas escalas musicais, a gente já sabe do que se trata, né? A gente já sabe que é uma música pesada, a gente sabe que é uma história complexa, com muitas camadas. Então, apesar da gente ainda não ter a letra, nós temos o clima da música, como a música vai se desenrolar. Então, prepara, sobe e despenca. Mas despenca o bumbum e a perna, não o tronco, tá? É uma explicação melhor desse momento. Então, eu venho com a valsa, travo, marco, marco, marco. Valsa para trás com a perna direita, bolinha com a esquerda. Isso aí, esquerda para trás, respira, bolinha de novo, 8, 1, 2. E a partir daqui, a gente vai entrar na parte mais leve da música, tá? E o ritmo, como eu já falei, é o ritmo que leva a gente a ter essa compreensão. O ritmo agora é Maksum, se eu não me engano, Duntakata, Maksum, sim. Ele é mais leve, ele é um pouco mais alegre, então ele é meio que um alívio na música. O ritmo Maksum é por si só alegre. Então a gente vai fazer uma sequência de Maksum leve, a gente pode entender, trazer essa leveza, né, para a energia. E ela vai se refletir no rosto. A gente vai fazer uma batidinha de básico aqui bem tranquila. Bate, chuta, frente, trás. Então o que é esse frente e trás? É meio 8 para trás, pisando para frente, meio 8 para frente, pisando para trás. Meio 8 para trás, pisando para frente, meio 8 para frente, pisando para trás. Pisa na frente, 8 para trás. Pisa atrás, 8 para frente. Tá? Porque isso aí. Vou fazer de lado, para vocês verem. Frente, trás, frente, trás. Põe o bumbum para trás. Então, a sequência do Maksum. Duntakata, frente, desculpa, é só uma vez, Duntakata, frente, trás. Próximo passo é o bêbado. Então lembra como é o bêbado? Vai pro quadril, vira, vai pro quadril, vira, vai, vira, vai, vira. Então você vai pro quadril, torce o tronco. Vai pro quadril e o pé, lógico, e torce o tronco. Então a sequência completa fica bate, bate, frente, trás, trás, 1, 2, 3. E aí a gente repete tudo com a outra perna. Ai meu Deus! Tudo de novo com a outra perna. Bate, chuta. Frente, trás, tá. Aqui 1, 2, 3. Vamos fazer de costas. Tentar fazer de costas. Aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fecha. Abre. Vira, 1, 2, 3, tá aqui, frente, trás, fecha, 1, 2, 3. E aí, conseguiram pegar? Essa parte é a parte leve da música. Em seguida, a gente vai repetir a sequência de tremido, mas ela tem um som um pouquinho diferente, tá? Então não dá pra gente fazer exatamente a mesma coisa, mas dá pra fazer a valsa igual e o tremido bem parecido. Vamos lá?
Então vamos agora à explicação desta nova célula de pergunta e resposta. Então isso, como eu já disse, é típico da música árabe, quando um instrumento ou mais instrumentos, um conjunto de instrumentos, faz uma pergunta e os outros instrumentos respondem. Da primeira ocasião era o kanun e strings, e agora vai ser só um violino e strings. Então, na outra célula, como era o kanun, a gente estava fazendo tremido, né? Porque o kanun pede tremido. Agora é o violino. Então não faz sentido a gente fazer tremido. Então nós vamos fazer um ondulatório estendido. O primeiro ondulatório que a gente vai fazer é 8 para cima de um lado só, emendar com 8 para frente, tá? Então a gente vai fazer 4 vezes um estendido, um movimento estendido e uma sequência de 8. Primeiro, lá embaixo para cima, 1, 2, 3. Virando para o lado esquerdo, apoia o pé, pivô, olhando para cá, encosta o queixo e vira a cabeça para cá. Aí tem microfone, brinco, todo mundo brigando aqui, mas eu queria explicar o movimento para vocês. De novo, desce, sobe, 1, 2, 3, pivô e vira, 1, 2, 3, tá? Meia lua, 1, 2, 3, próximo, camelo, camelo, 1, 2, 3, tá? Então sempre vai ser assim, para essas células de pergunta e resposta. Um movimento estendido e uma sequência de ondulatórios, tá? Vamos fazer tudo, os 4 movimentos integrados de costas. Então o primeiro, desce, sobe, 1, 2, 3, ou pivô, 1, 2, 3, meia, lua, 1, 2, 3, camelo, põe o pezinho para trás para ajudar a fazer o camelo, camelo, 1, 2, 3, e aí a gente entra na valsa de novo, 1, 2, 3, 1, 2, do mesmo jeito, bate, 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 1, 2, 3, bolinha, direita, esquerda, para frente e arremata. E aí, conseguiram fazer de frente, fazer tudo de frente, porque tem detalhes que precisam ser percebidos de frente, apesar de eu estar com um espelho lá atrás, justamente para vocês verem de frente e de costas. Então, vamos lá. Desce, 1, 2, 3, pivô, vira o tronco, 1, 2, 3, meia, lua, 1, 2, 3, camelo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, marca, 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 1, 2, 3, bolinha, aê, perna direita livre, 1, 2, esquerda, 1, 2, e arremata, tararara. Em seguida, vem uma estrutura muito típica também na música árabe, que ela é feita justamente para criar um clima para o início da cantora, e ela chama delivery, entrega, porque é a entrega dos músicos para a cantora. Então é a preparação do clima para o momento em que a cantora começa, tá? O delivery, ele é repetido algumas vezes, 4 vezes ou 8 vezes, e é considerado, enfim, né, meio que comum que a bailarina também faça movimentos repetidos para o momento da cantora. Lembrando que no árabe, enquanto a voz não começa, a gente consegue deslocar.
andar no palco, deslocar. Depois que a voz, que a cantora começa, aí sim vem um momento forte da interpretação, tá? Então, para o delivery, eu optei por fazer camelo comprimido em círculo, tá? Isso aqui. Ou falha, se você quiser, mas eu tô fazendo camelo comprimido em círculo, tá? Para fazer a entrega, para eu achar o melhor momento no palco para começar a interpretação. Outra coisa, lembrando que eu não vou fazer a coreografia no momento em que a cantora começa, que o canção começa, porque, enfim, como nós já falamos no início na parte teórica, é uma interpretação muito pessoal. Então eu quero colaborar aqui com vocês só com os movimentos coreográficos, sem a interpretação da letra, com a interpretação do clima da música, mas não com a interpretação da letra. Isso varia também de como a pessoa enxerga aquela letra, como ela entende, percebe, sente aquela letra, nós já falamos disso. Então a minha colaboração coreográfica é da parte do clima geral da música, sem a letra, e a parte da letra, enfim, eu quero que vocês depois me marquem nas redes sociais, me enviem para a Débora, para a gente ver como vocês perceberam essa aula, tá bom? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui com a sequência coreográfica, mas eu vou deixar para vocês a coreografia completa do Hayat, não completa porque a música tem 1 hora, mas a versão de 4 minutos completa, com a parte da introdução sem a cantora e com a parte da cantora. Essa é a minha interpretação do Hayat Bimak. Você confundiu o meu coração, e cada bailarina vai ter a sua versão, vai ter a sua interpretação, isso que é o bonito da arte. Eu espero que vocês fiquem seguras, fiquem protegidas, fiquem em casa, continuem estudando, e se alguém tiver alguma dúvida, é só entrar em contato, tá bom? Um beijo e até mais!
ولا أعمل إيه ويا قلبي. حيرت قلبي معاك وأنا بداري وأخبي. ولا أعمل إيه وياك ولا أعمل إيه ويا قلبي. بدي أشكيلك من نار حبي، بدي أحكيلك عاللي في قلبي. بدي أشكيلك من نار حبي، بدي أحكيلك عاللي في قلبي. وأقول لك عاللي سهرني، وأقول لك عاللي بكاني، وأقول يا قلبي